E o Auxílio Brasil, principal programa social do governo federal, começou a ser pago hoje em todo o país, em substituição ao Bolsa Família. Mas há diversas discussões e dúvidas ainda sobre a fonte de financiamento, principalmente, desse benefício e também sobre quem vai recebê-lo. E é para falar sobre tudo isso, e outros assuntos sobre o Auxílio Brasil em específico, que eu converso aqui hoje no estúdio do Jornal do Meio-Dia com o economista da Universidade Federal de Mato Grosso, Fernando Henrique Dias. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar sobre o Auxílio Brasil, que é um dos principais assuntos de hoje, milhões de beneficiários. E eu queria começar perguntando quantas pessoas, e quem serão esses beneficiários, o que mudou em relação ao Bolsa Família, hoje extinto, Excelente pergunta, Camila. Primeiro, a gente precisa entender que esse auxílio de assistencialismo ele é muito benéfico para o Brasil. Então, o Bolsa Família ele começa ali em meados de 2003, no governo Lula, e ele consegue atender 45 milhões de pessoas saíram da zona da pobreza. O que vai mudar? O que muda, na verdade, é as regras que a gente chama e o nome. Mas o objetivo é o mesmo. E o valor, os valores, mas o objetivo é o mesmo. O que mudou no Brasil em relação à última década? A gente está chegando aí a quase 15 milhões de brasileiros entrando na linha da pobreza à extrema pobreza. Então, isso aumentou, Fernando? Infelizmente aumentou. Com a pandemia, principalmente. Aumentou com a pandemia e aumentou também, está vindo aí desde 2016 um aumento significativo da pobreza. Isso devido a vários fatores. Mas quando a gente consegue vislumbrar e enxergar o Auxílio Brasil, qual que é a diferença? A diferença dos valores vai de 100 a 200, vai para R$ 217, começa sendo pago hoje, com a possibilidade de em dezembro chegar a R$ 400 caso a PEC dos precatórios seja aprovada. Então também muda a questão das regras, muda também a questão do orçamento. É muito importante falar do orçamento. O orçamento do Bolsa Família era 30 bilhões, Agora será 60 bilhões. Então o auxílio vem realmente bem enxuto. E também essa questão da quantidade dos valores também. Certo. Como vai ampliar o número de beneficiários? Fazendo um resumo aí, além das pessoas nas linhas da extrema pobreza, que é aquela pessoa que dentro da família tem uma renda até R$ 100, Exatamente. Que é muito pouco, ou na pobreza até R$ 200, quais outros beneficiários que entraram aí no Auxílio Brasil que antes a gente não tinha no Bolsa Família? Na verdade, houve uma migração da classe D e E, Então essa classe, até a classe E, ela perdeu renda. Então essa classe vai poder vislumbrar que pessoas que recebem até 3 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, também vai poder vislumbrar essa questão do auxílio, segundo as regras do próprio auxílio. Ainda não existe uma regra certa em relação a isso, mas vai poder ajudar essas famílias. Então, o que a gente tem no momento? Nós saímos de 13 milhões de famílias para atender 17 milhões de famílias. Mas a gente precisa compreender que existe aí um vácuo de famílias que vão ficar desamparadas. Quem são essas famílias? São as famílias que recebiam o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele aproximadamente 29 milhões de famílias foram beneficiadas e algumas famílias aí vão deixar também de ser, porque para você ter o Auxílio Brasil, você vai ter que ser cadastrado num cadastro único do Brasil, que começou ali em 2001, e esse cadastro é presencial. Porém, as pessoas da Bolsa Família automaticamente elas já estão incluídas na questão do Auxílio Brasil. Automaticamente, Não automaticamente. Precisa tomar nenhuma atitude aí, o governo, a Caixa Econômica, que é a pagadora, exatamente, já vai fazer isso. Quem já é beneficiário do Bolsa Família, automaticamente. As pessoas que já estavam na fila do Bolsa Família, essas vão ter que fazer realmente, novamente, o cadastro. Certo. E falando aí de uma perspectiva macro, econômica, digamos assim, Fernando, você que é economista, você acredita que um Estado assistencialista como o nosso, o presidente assumiu com uma política, uma promessa liberal, Hoje ele está indo mais para um lado aí assistencialista, o que muita gente tem questionado. Você acredita que esses programas, eles devem ter um período de duração para as pessoas conseguirem aí se reerguerem, investir mais, seja em estudo, seja em qualificação, para entrarem no mercado de trabalho e a gente ter uma sociedade mais estruturada e no futuro não precisarmos desse tipo de benefício? Ou você acha que não? Que ele será assim algo ad eterno, que é algo até uma iniciativa eleitoreira, dos políticos? Excelente observação, excelente pergunta. A partir dos anos 2000, o mundo virou assistencialista, Antes da década de 2000, nós não tínhamos tanto
assistencialismo assim no mundo. Quando você vislumbra o Brasil, você vê que o Brasil é um país pobre. Né? Não é um país... Apesar do PIB, aí ser uma das grandes Exatamente. economias, a distribuição de renda é ruim. Exatamente. A equidade social é extremamente baixa. Então, o que a gente precisa, não pode confundir dentro da economia. A gente não pode confundir os direitos constitucionais, que todos nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, enfim, com o assistencialismo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito nos governos, né? O Brasil precisa de política de Estado. Enquanto a gente não parar de não ter a política de Estado na educação, não ter a política de Estado ali das questões das finanças, da própria economia, a gente sempre vai buscar subterfúgios nas políticas assistencialistas. As políticas assistencialistas são primordiais hoje para o nosso país, porque a gente vive aí 14 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de brasileiros que a gente usa o termo em desalento, né? Que são pessoas que desistiram de procurar emprego, muita gente, e 6 milhões de brasileiros que a gente fala que estão sublocados, né? Estão vivendo ali de subemprego. Essas pessoas, elas precisam realmente dessa assistência. Obviamente que o dinheiro acaba e a assistência não deve ser eterna. Para a assistência não ser eterna, a gente precisa de política de Estado. Então não é só ali algo que você dá um benefício, né? Na verdade é uma prevenção lá atrás, desde a educação básica, para que a pessoa consiga, né, com as próprias pernas se erguer, ter uma profissão e produzir sua renda sem depender do Estado, né? Mas isso parece que está um pouco longe ainda da nossa realidade, né, Fernando? Infelizmente está longe da nossa realidade, a gente não tem uma política de Estado, infelizmente, e aí a gente fica fazendo esses subterfúgios nas políticas de assistencialismo, que são de extrema importância, e principalmente agora que a gente está vendo o Brasil numa situação um pouquinho complicada, economicamente falando, que não é o caso de Cuiabá e do estado de Mato Grosso, por questões com o agronegócio. O mundo todo, na verdade, tem sofrido, né, com a pandemia. Exatamente. Então, mas a gente precisa analisar, eu acredito que tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual vai chegar um momento que eles também vão ter que fazer uma política assistencialista, porque são milhares de pessoas aí entrando na zona da pobreza e isso é muito significativo. Certo. Fernando, muito obrigada pelas suas informações. O tempo é curto aqui, mas já foi de grande valia todos esses dados, né, informações econômicas sobre o Auxílio Brasil. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.